Então, vou começar Beleza. a introdução. Para os que estão assistindo, obrigado por vir. Ah, isso é uma apresentação da AMITEM, Associação dos Músicos Instrumentistas do Teatro Municipal de São Paulo. E a associação, a AMITEM, ela é uma associação formada pelos músicos da Orquestra Sinfônica Municipal, né, visando a preservação e a difusão e a defesa do patrimônio histórico-cultural que a OSM representa para a Prefeitura de São Paulo e para o Teatro Municipal em geral. E esta ideia de estudar e difundir a história da Orquestra Sinfônica Municipal começou uns 5 anos atrás, lá no início da AMITEM mesmo. Então, hoje nós estamos dando um grande passo para frente nesta jornada, nesta aventura. E hoje nós vamos analisar melhor os vínculos entre a Orquestra Sinfônica Municipal e a Orquestra do Centro Musical de São Paulo, que é uma entidade que chegou a existir lá em 1913. E a história da OSM se confunde bastante com este grupo, até que uma pessoa será perfeitamente justificado em alegar que essa orquestra virou mais tarde a Orquestra Sinfônica Municipal. E é interessante fazer essa discussão hoje mesmo, ou esses dias, porque o primeiro concerto do Centro Musical de São Paulo foi em maio de 1913, ou seja, 110 anos atrás, este mês. Então, nós temos um certo nível de destino aqui conosco hoje. Esses anos formativos da Orquestra Sinfônica Municipal são mais ou menos entre 1913 até 1949, quando foi promulgada aquela lei que deu existência jurídica a uma entidade chamada Orquestra Sinfônica Municipal. Aí ficou formalizado mesmo. Mas temos hoje conosco Breno Amparo. Recentemente, ele obteve o doutorado, o PhD, doutorado em História pelo PUC-SP, e o tese do Breno é sobre exatamente esta época, da formação do cena musical em São Paulo nesses anos entre 1913 e 1949. Então, estou muito feliz. Eu quero agradecer a todos os sócios da AMITEM para seu patrocínio para poder realizar eventos dessa natureza. E eu vou entregar já a palavra para o professor Breno para explicar um pouco sobre a tese dele e começar essa conversa. Breno, a palavra está contigo. Você está mudando. Agora você já me ouve? Tá ótimo. Bom, primeiramente, Brian, obrigado pelo convite. É muito significativo isso que está acontecendo, porque quando a gente consegue aproximar, ou na verdade, aproximar não, mas introduzir de fato uma pesquisa que é feita com todo o rigor acadêmico, mas todas aquelas diretrizes da universidade, e a gente conseguir aliar o interesse civil pela pesquisa científica, eu acho que a gente consegue fechar aquela ponta em que Estado e universidade investem tanto, né? E nós, enquanto pesquisadores, eu poderia dizer assim que é um privilégio poder, de fato, contar a história da minha pesquisa, que é em história, e mais do que isso, podendo falar sobre um objeto que estava na pesquisa, mas que está aqui no nosso ambiente, né? Ele é um desdobramento muito feliz para a pesquisa, um desdobramento recente, né? Porque eu passei pelo processo de defesa do doutorado faz pouquíssimo tempo,
e poder ter esse reconhecimento pela Associação de Músicos é muito significativo para mim. Então, quando eu recebi esse convite sobre a gente tentar estabelecer esses primeiros lineamentos do que foi, do que é essa história, a história dessa orquestra que se faz presente na nossa cidade há 110 anos, eu acho que foi um convite muito feliz e estou muito contente de estar aqui para poder falar. Eu elaborei uma apresentação e aí eu queria me apresentar um pouquinho para a gente poder criar assim essa ambiência e também vocês poderem entender como é que esse objeto, o objeto da pesquisa, foi se configurando ao longo da minha vida e como a gente conseguiu entender essa malha tão complexa de histórias que vão se cruzando aí. Então, o plano da apresentação que eu elaborei a gente primeiro vai falar da pesquisa do doutorado propriamente dita, junto com a minha apresentação. Depois eu tentei elaborar algo bem sistemático, no sentido de compor uma linha do tempo, para a gente tentar entender e fechar essas pontas aí dessa narrativa que a gente está construindo, que é de quando essas atividades associativas se iniciaram, efetivamente, para o momento, como o Brian trouxe, ilustrando na sua fala, que a orquestra efetivamente passa a configurar um corpo regido pela poder oficial da prefeitura, né? Então a gente vai tentar estabelecer um diálogo para tentar ilustrar esses caminhos. E depois, num terceiro ponto, é um desenvolvimento, um processo aí de tentar construir laços e a gente entender a premissa da existência da orquestra partindo de perguntas do tipo: o que configura efetivamente uma orquestra no seu estado de ser? Uhum. Porque a gente vai perceber nesse processo que você tem nomes de associações propriamente ditos diferentes. Tem o Centro Musical, a gente tem a Sociedade de Concertos Sinfônicos, a gente tem a Orquestra do Departamento de Cultura, mas quando a gente olha um pouco mais além, efetivamente cotejando notas de programa que circulavam nos concertos no período, com o que a imprensa colocava para a gente percebe que, majoritariamente, você tinha uma circulação, um circuito de trabalho composto pelos mesmos músicos. Então, era curioso, a gente tinha os mesmos músicos compondo, digamos assim, entre aspas, orquestras diferentes. O que a gente vai perceber é que talvez essa ideia de orquestras diferentes não seja necessariamente orquestras diferentes, e sim um processo de mudanças de nome e de diretrizes de gestão, mas que no final das contas confirmaram, conformaram e se confirmaram enquanto orquestra municipal. Sim. Breno, deixa eu fazer uma observação aqui, antes que a gente entre na pesquisa mesmo. É que eu acho interessante salientar para os que estão assistindo que os anos formativos, se você vai no site, por exemplo, da Filarmônica do Berlim, ou da Filarmônica de Nova York, ou da Orquestra de Chicago, você vai ver que nas suas histórias, nas suas timelines, elas incluem esses anos formativos que talvez não houve uma estrutura tão rigoroso, tipo, por exemplo, uma lei que define a OSM. Né? A maioria das grandes orquestras não existe uma lei definindo que elas existem ou não. E, por exemplo, eu estou aqui no site da Filarmônica de Berlim agora, e eles contam o início da orquestra a partir de basicamente, um concerto que aconteceu num vão aberto de um restaurante. E o nome do ensemble, o nome do grupo que tocava era, reading now in English, The Former Billses Ensemble. O que quis dizer? Os músicos que antigamente formavam parte da orquestra do Bills, que era um maestro popular naquela ano de 1882. Ou seja, é nada
o que essas demais orquestras, incluindo a Sociedade Filarmônica de Nova York, que era o que era antes da New York Philharmonic, ou no Chicago, the Theodore Thomas Orchestra, elas estão contando a partir do momento da formação daquele grupo musical que passou por várias estruturações legais, jurídicas, financeiras, antes de chegar no seu presente estado. Então, o trabalho aqui visa estabelecer quando foi que este grupamento consolidou e começou a evoluir na maneira que orquestras evoluíram. Então, para alguém que está assistindo, talvez tenha essa dúvida em mente, a gente está partindo de uma premissa que a lei de 1949 não foi o início desse grupamento, né? Assim, que vai além. Então, e com isso, assim, devolvo a palavra para você. Perfeito, Brian. Eu acho que quando a gente. Uma das premissas básicas, quando a gente começa a estabelecer um plano de pesquisa, isso para quem é versado no mundo acadêmico, mas até quem não é interessante a gente falar, a gente é cobrado de situar nosso objeto no espaço e no tempo. E muitas das vezes isso é uma prática cartesiana, né? Você precisa encontrar uma data que inicia o seu objeto e uma data que termina o seu trabalho, né? E quando a gente começa a investigar propriamente dito, a gente começa a perceber que essa ideia de definir parâmetros exatos, cronológicos, eles são uma operação de abstração plena no exercício da pesquisa. Eles não conformam a vida real, né? É um debate que a gente sempre tem quando está falando de história da música, sobre 1750 ser a data em que acabou o período barroco, né? Assim, com a morte de Bach. Essas aplicações, vamos dizer, essas abstrações, elas colocam para a gente uma situação, é uma ferramenta, vamos dizer assim, lúdica, pedagógica, mas muitas das vezes elas não conformam a vida real, como foi, como é, né? Então, já para trazer um pouco esse debate, 1949, ela é uma data, a gente tem documentado uma efetiva ação por parte do poder oficial, mas o que a gente vai ver aqui é que essa narrativa está sendo construída há no barato 40 anos, né? E esse é um dos grandes baratos quando a gente fala em história, porque é algo que eu vou começar a colocar aqui, né? A história, ela é um elemento de constituição narrativa que ela é feita no presente, né? Ela nasce das inquietações, o historiador, a historiadora, quando a gente está nesse processo de pesquisa, a gente parte do interesse que se expressa na vida concreta. O pesquisar é feito no presente, né? O que nos impulsiona para o passado, né? O que faz a gente olhar para o passado parte, muitas das vezes, das nossas motivações enquanto indivíduos em sociedade, das questões que nascem da problemática da sociedade como um todo. E é nesse processo que se forma o pesquisador, e a gente tem que pensar sempre que as questões que iluminam o passado partem dessas contradições que a gente vive cotidianamente. Então, eu quis propor essa apresentação um pouco antes da gente entrar nessa trama de narrativas sobre a Orquestra Sinfônica Municipal, me apresentar um pouco, porque esse desenvolvimento, inclusive as questões que nasceram no meu processo de pesquisa, elas não estão deslocadas do meu processo enquanto pesquisador e do meu processo também enquanto músico, né? Eu fui músico, toquei em diversos grupos jovens aqui da cidade de São Paulo, toquei em algumas orquestras aqui do ABC Paulista, e nesse processo diário de fazer música, de tocar compositores do passado, né? A música de orquestra ela é feita majoritariamente de compositores que já morreram,
A gente toca música de compositores que já não estão entre nós. Nesse sentido, a gente, por excelência, faz uma música que foi cristalizada em anos anteriores a gente. Esse movimento foi me colocando em questão muitas coisas. Por exemplo, quando a gente tocava músicas de compositores brasileiros, né? Existe aí um cânone de aforismas sobre o que é ser nacionalista, o que era um compositor brasileiro compor música brasileira, né? Recentemente, a Orquestra do Teatro Municipal trouxe para a gente uma releitura do Guarani, né? E aí a gente tinha, muitas vezes, se debatia essa questão, por exemplo, Carlos Gomes era um compositor brasileiro, ele fazia música brasileira, ele fazia música nacionalista. Essas são perguntas que a gente vai, aos poucos, fazendo e respondendo no dia a dia, mas eu quis ir um pouco mais além e tentar entender de onde nasce essa ideia do nacional, essa ideia de que existe uma música nacional. Nesse caminho, eu conheci o livro Ensaio sobre a Música Brasileira, do Mário de Andrade, e o Mário de Andrade, que é muito conhecido popularmente por ter sido um escritor, um literato, escreveu Macunaíma, ele tinha uma produção gigantesca, quiçá a maior parte da vida dele dedicada à música. Não necessariamente a composição musical, apesar dele ter composto algumas músicas, sim, mas majoritariamente ele era um sujeito da música. Ele foi professor de música do Conservatório Dramático Musical de São Paulo. Ele foi cronista, ele escrevia críticas diárias sobre os concertos. E foi o que muitos pesquisadores dizem um dos primeiros, ou o primeiro musicólogo brasileiro, né? E não só isso, ele era um sujeito que transitava pelo debate mais estético, acadêmico, como também se desdobrava num debate de verve mais política, né? E o que é interessante entender nesse processo é que, nesses caminhos de construir, né, a crônica, ela cristaliza um momento histórico na sua excelência de composição, e muitas das vezes o Mário de Andrade colocava um problema central para a cultura e para a música brasileira e paulista era a inexistência de uma orquestra sinfônica. Uma orquestra sinfônica constituída aos moldes europeus, que a gente costuma falar, né? Por Fixo. existência. É uma Exato, orquestra fixa e exato, com apresentações regulares. exato. Onde você pudesse constituir, de fato, um grupo que se apresentava por temporadas, né? A gente tinha uma temporada longa, não uma micro temporada de um final de semana, mas um grupo estável que pudesse subsistir com subsistência estatal, né? Você tinha um mecanismo de fomento público, era o que boa parte da crítica que o Mário de Andrade fazia, a inexistência de um grupo que vivia de subvenção estatal e, portanto, um grupo fixo. Mais do que isso, ele falava sobre a necessidade de um engajamento dos músicos com relação ao seu próprio trabalho. E essas questões, por que eu estou contando um pouco desse processo? Porque, primeiro, foi esse processo que foi me fazendo pesquisador. No mestrado, eu investiguei isso, inclusive coloquei aqui ao lado a foto uma imagem aqui da minha dissertação, eu publiquei em livro, né, A Construção da Brasilidade, apontamentos históricos musicais na trajetória e obra de Mário de Andrade. Eu busquei daí entender esse cenário musical paulista perspectivado pelo Mário de Andrade, mas muitas questões ficaram em aberto nesse trabalho. E que questões eram essas? Eram questões voltadas ao trabalho do músico propriamente dito. Quais eram as condições de trabalho e organização dos músicos de orquestra? Quem eram esses músicos e como era de fato esse cenário musical paulista? Porque até então eu trabalhava com a perspectiva do Mário de Andrade, um pouco cotejando suas críticas ali, um pouco o que a imprensa trazia para a gente,
mas eu não consegui, no momento do mestrado, ampliar essa visão para tentar, vamos dizer assim, compor um cenário com outras perspectivas que não a do Mário de Andrade. Então, quando eu fui para o doutorado, eu vinha já com essas questões iniciais trazidas do Mário de Andrade sobre essa, digamos, desejo e necessidade da existência de grupos fixos, né, grupos estáveis de música, mas também pensando que ele, entre os anos de 1935 e 1938, contribuiu efetivamente na gestão e direção do Departamento de Cultura da cidade de São Paulo. Então, a gente teve aí um trabalho que foi iniciado e faltava pesquisar um pouco mais para entender um pouco mais a narrativa desses processos, o que é que estava por trás desses caminhos. E aí, como o trabalho de todo historiador nasce do cotejo das fontes, na verdade, o trabalho nasce das perguntas que vêm da nossa vida, da nossa investigação, dos documentos, mas majoritariamente a gente não consegue trabalhar sem fontes, né? Não existe um trabalho de história sem que efetivamente se tenham documentos para investigar. No meu caso, especificamente, eu trabalhei com um corpus documental bem variado, assim, algumas coisas é, ainda não trabalhadas na historiografia, o que me trouxeram alguns desafios, mas, por exemplo, eu trouxe aqui algumas fotos de alguns documentos que eu utilizei. As notas de programa, que hoje são as notas que a gente recebe quando vai a um concerto, então tem ali o programa, quem são os músicos que estão tocando naquela noite, quem são os maestros, os solistas, o repertório propriamente dito. Então, eu fiz desses elementos que, vamos lá, voltando àquele ponto inicial, que é do presente que partem e emanam as questões do passado. Eu me perguntei sobre como eram as notas de programa no passado, porque hoje a gente tem muito claro quem são os músicos, quem é a organização, quem está por trás do financiamento daquele concerto, se aquele concerto faz parte de uma temporada ou não. Então, fui munido dessas questões que eu comecei a olhar para o passado, e aí a gente foi descobrindo a existência de grupos orquestrais na cidade de São Paulo. Existem muitos trabalhos já. Esse é um cenário um pouco complexo, porque à medida que existem muitos trabalhos falando sobre o cenário musical paulista, são poucos os trabalhos que de fato emergem dentro dessas nuances para discutir a realidade e a história do trabalho de orquestral, os trabalhos orquestrais. Então, efetivamente, a gente tem pouca investigação histórica falando da vida orquestral, do cenário orquestral paulista no começo do século, né? Então, além do desafio de lidar com novas fontes, com documentos pouco utilizados, também tinha um pouco esse desafio de tentar estabelecer alguns lineamentos iniciais para entender o que é que a gente está chamando de orquestra, o que eram orquestras, é, digamos assim, profissionais e amadoras. Isso é uma coisa que, se hoje a gente tem esses parâmetros muito bem definidos, lá no começo do século, as dimensões de profissional e amador eram muito difusas, no sentido de que muitas vezes o crivo passava por um certo subjetivismo e muitas das vezes você não tinha claro definido o que faz um músico amador, um estudante de música, se tornar um músico profissional efetivamente. E, além desses documentos das notas de programas, eu trouxe aqui também um outro documento que foi disparador de muitas questões, que foi uma petição enviada ao governo do Estado, ao governo federal, em 1940, endereçada ao presidente Getúlio Vargas, pelo então presidente do Sindicato Centro Musical São Paulo. Vejam bem, aqui a gente tem uma denominação interessante que vai compor toda a gama das investigações que estão por vir. Sindicato Centro Musical São Paulo. A gente tem o Armando Belardi, que foi um músico super atuante em diversas frentes do cenário paulista, assinando como presidente e submetendo uma petição ao governo federal, que logo foi encaminhada para o ministro Gustavo Capanema, pleiteando medidas de melhoria
para a classe musical brasileira. E o que é interessante, esse documento ele apresentava no seu verso a assinatura de outras duas entidades, o Sindicato dos Músicos de São Paulo, assinado pelo músico Constantino Milano Neto, e o Sindicato Centro Musical do Rio de Janeiro, assinado pelo José Rodrigues. Então, quando a gente, historiador, começa a historicizar o documento, o que é historicizar o documento? É tentar entender todos os personagens, arestas e narrativas que confluem dentro daquele espaço, a gente começa a entender algumas coisas. Por exemplo, que a existência de entidades, organizações classistas estavam em pleno funcionamento no cenário musical a partir daqui, como a gente vê em 1940. Só que o que a gente faz quando a gente atesta a existência dessas entidades e documentos, a gente procura submergir nessas histórias e tentar entender quem eram essas entidades, quem eram essas associações, o que faziam de fato. Outra pergunta que a gente faz, né? Sindicato Centro Musical de São Paulo. O que era ser sindicato em 1940, né? São perguntas que a gente começa a projetar no movimento da pesquisa e que logo em seguida a gente começa a conformar dentro da trama e da teia histórica que a gente consegue construir. Aqui eu trouxe um sumário da tese. A tese logo vai estar disponível para consulta, mas um pouco para mostrar que o olhar para esse tema do cenário musical, cenário orquestral paulista, mostrava para a gente alguns pontos que as entidades de classe, vamos colocar primeiro assim, as associações ou sociedades de músicos, elas nasceram com um objetivo. Muitas das vezes a gente um trabalho feito, um levantamento rigoroso feito pela professora Camila Bonfim sobre as associações musicais, ali no final do século XIX, ela pesquisou dentro dos almanaques e ela conseguiu instituir bastante a existência dessas associações e colocar para a gente mais ou menos qual era a função dessas associações. Então, inicialmente, as associações, boa parte das associações existentes na cidade de São Paulo eram associações recreativas, funcionavam como clubes, procuravam promover música, cultura, literatura. Foi mais na virada do século XIX para o século XX que essa nova faceta associativa começou a adquirir presença na história dos músicos, que era essa faceta da associação organizativa com fins de agremiação e arregimentação de músicos. Ou seja, a gente começou a perceber que lá no começo do século XX, músicos estavam se associando, em alguma medida, para, primeiro, prestar serviços musicais. Nesse caminho, formavam-se aqueles que a gente passou a conhecer, os centros musicais, que no caso, assim, o Centro Musical de São Paulo funcionou como uma entidade regimentadora de músicos no início da sua existência. Então, ela atuava oferecendo grupos sinfônicos, grupos camerísticos para concertos em bailes, para tocar em cinema, fazer trilha sonora, para tocar em cafés, em teatros. Porque o que acontecia? Existia uma cena musical que demandavam-se os músicos, mas essa cena ela era, digamos assim, os músicos atuavam de forma espontânea. Existia a necessidade, talvez em algum sentido foi captada a necessidade de formar um centro que centralizasse de fato, por excelência, a existência desses músicos. O que é muito interessante a gente perceber, em 1913, o Centro Musical
foi fundado pelo maestro, então, italiano, maestro Savino Benedictis. O que é interessante, de novo, levantando aquela questão que a gente tinha falado no começo, estabelecer os lineamentos iniciais, né? Poxa, a gente tem, então, a data de 1913 como a data da fundação do Centro Musical São Paulo. Mas de onde surgiu a ideia de formar um centro musical em São Paulo, propriamente dito? O que a gente percebeu, o que eu pude perceber ao longo da pesquisa, é que existia uma relação. A gente não consegue definir a qualidade ou a profundidade da relação dos músicos aqui em São Paulo com o Centro Musical do Rio de Janeiro, que foi fundado anos antes, em 1907, presidido pelo maestro Francisco Braga. Inclusive, Villa-Lobos atuou como tesoureiro daquela entidade. Essas pesquisas, que também foram realizadas por colegas de um grupo que eu faço parte, o GCult, lá da UF, que é um grupo de estudos em cultura e trabalho e educação, um grupo que começou a sistematizar o trabalho desses documentos e da atuação, digamos assim, dessas primeiras atuações do Centro Musical do Rio de Janeiro, em São Paulo, e também eu tenho algumas referências muito interessantes sobre esses trabalhos que foram trazendo mais para frente a possibilidade e mostrando para a gente que existia uma relação, uma troca de informações e talvez de influência entre esses músicos cariocas com os músicos paulistas. Tanto que em 1913 é consagrada aí a fundação do Centro Musical de São Paulo, e já em 1º de abril, a gente percebe que esse centro ele não só atuava como uma entidade arregimentadora, mas começava aí estabelecer um certo mecanismo de mediação entre o centro musical e as empresas que contratavam a prestação musical dos centros. Essa primeira greve que ocorreu com a Companhia Cinematográfica Brasileira, basicamente dizia respeito a uma tensão entre uma sugestão de valores a serem cobrados pelos músicos e uma completa ausência de posição da Companhia Brasileira, Companhia Cinematográfica Brasileira. Isso criou uma tensão naquele ambiente e E você pode investigando. voltando nessa ideia do vínculo entre o Centro Musical de Rio de Janeiro e de São Paulo, também aquela primeiro concerto que deram, que era 24 de maio de 1913, ou seja, daqui 2 dias seria 110 anos atrás, regido por Nepomuceno, que veio do Rio de Janeiro, não era? Exato. Ele veio do Rio de Janeiro, inclusive a foto que eu coloquei aqui no começo é dessa ocasião, da ocasião da vinda dele aqui, ó. A gente vê o maestro Nepomuceno aqui sentado na Ah, primeira tá. fila, com os músicos da orquestra do Centro Musical de São Paulo. E é uma empresa, vamos dizer, que está gerenciando um cinema e precisava de músicos para tocar trilha da cinema. Ele contratava músicos do Centro Musical de São Paulo, sabe? Porque aí você sabe que vai vir um grupo profissional, Exato. né? Não vai vir fulano e seu irmão que toca violino mais ou menos. Vai vir o Centro Musical era músicos assim de uma certa qualidade reconhecida. Se dá para ver isso pelas várias que foi eu reparei no hemeroteco que frequentemente quando um evento ou uma ópera, mesmo um teatro, que quando usavam músicos do Centro Musical de São Paulo, eles colocavam no propaganda, destacando que vão usar músicos do Centro Musical de São Paulo, como, assim, deve ter sido uma coisa conhecida, mais ou menos, na cidade, então, que se foram músicos do Centro Musical de São Paulo, ou um grupo de músicos do Centro Musical de São Paulo, foram bons. Claro. O que a gente percebe, Brian, é que assim, o centro musical, ao longo da sua jornada de existência, foi entendendo a necessidade de, mais uma vez, centralizar essa atividade
E não só isso, ele buscava mostrar o seu protagonismo na cidade de São Paulo. Buscava mostrar que essa questão que a gente levantou no começo, se essas bases que identificavam o músico profissional do músico amador não eram claras, e é muito interessante você olhar algumas críticas musicais feitas no período, existia muito uma queixa da falta de excelência profissional e artística dos músicos paulistas no geral. E buscava-se, talvez nesse caminho, a entidade Centro Musical entendeu que ofertar para a cidade músicos qualificados e esses mecanismos, o que é interessante a gente perceber é que nos estatutos existia uma preocupação em tentar colocar uma certa baliza que classificava, qualificava os músicos para que, sim, os músicos que estivessem atuando sob a representação do centro musical fossem, de fato, músicos artisticamente, digamos assim, é, artisticamente reconhecidos ou artisticamente enquadrados naquela ideia de excelência artística que o centro musical colocava. É importante a gente tentar entender também que a gente precisa sempre questionar as ideias de o que era o profissional, o que era o amador, o que era esse artisticamente, a excelência artística do processo. Mas o que a gente tem como bases claras é que ao buscar esse protagonismo, o centro musical, em alguma medida, começou a organizar uma classe de trabalho, começou a dimensionar a existência de músicos e não só organizar a entidade enquanto uma esfera representativa. Por outro lado, o centro musical também ofertava a sua própria orquestra. Então é muito interessante ver que ali no começo ele assumia todas as funções e aí depois, nas décadas seguintes, o cenário vai ficando mais interessante, porque a gente tem a fundação de novas sociedades sinfônicas. Por exemplo, em 1921, nasce a Fundação de Concertos Sinfônicos, que é uma associação, é uma sociedade que se lança por iniciativa privada, na tentativa de se estabelecer enquanto um grupo fixo da cidade de São Paulo, gestada e preenchida a partir dos músicos que eram ofertados pelo Centro Musical e que também tocavam na orquestra do Centro Musical. Veja, o que é interessante é, por mais que existisse essa sucessão de sociedades sinfônicas, as entidades anteriores não deixavam de existir. Então, era possível que você tivesse, no mesmo mês, um concerto da Sociedade de Concertos Sinfônicos e um concerto da Fundação, um concerto da Orquestra do Centro Musical São Paulo, com exatamente os mesmos músicos. Então, a gente começa a perceber que esse cenário, ele, muito embora a gente tivesse essa troca de nomes, né, digamos assim, de eixos representativos, a música era feita pelos mesmos músicos. Estou falando, é claro, existem nuances nesse processo, mas grosso modo, e cotejando as notas de programa, e considerando que aquelas notas de programa de fato existia uma aderência com a veracidade dos músicos que estavam no palco, então a gente pode começar a ter um pouco mais de clareza sobre quem eram os músicos que compunham esse cenário musical paulista. Sim. Ô, Breno, essa ideia, então, que existiu a Orquestra do Centro Musical de São Paulo, a Sociedade como é? Sociedade de Concertos Sinfônicos? E um pouco mais tarde, outros orquestras do Departamento de Cultura, assim, enfim, essas várias entidades que têm uma estrutura jurídica, ou uma estrutura legal diferente, mas os mesmos músicos tocando nos vários grupos. Eu vi essa ideia nos materiais da Flávia Toni, eu vi essa afirmação também no livro 80 anos da cultura artística,
diversos acadêmicos têm feito esse mesmo argumento que, embora houve vários nomes, foram mais ou menos, ou quase exatamente, os mesmos músicos tocando em todas elas. Quais os documentos você está dizendo que afirmam isso? São as notas do programa mesmo? Em cima disso que você faz essa... É isso mesmo? Os nomes no programa? Sim, o que a gente tem de fonte, Brian, para conseguir investigar essas informações são as notas de programa, digamos assim, são os documentos mais claros do ponto de vista da evidência dos nomes. Uhum. Quando a gente começa a ampliar o escopo investigativo e olhar para a imprensa propriamente dita, portanto, é, organismos relativamente independentes à sociedade de concerto em questão, relativamente independentes porque a gente sabe que muitas vezes você tinha aproximações de músicos com a tal jornal, então existia alguma aproximação aí de informações, mas em geral são esses documentos que vão colocar para a gente a existência de um cenário que se repete no aspecto, digamos assim, da composição musical, quando a gente está falando em composição musical, da composição do corpo orquestral, né? Uhum. Essa primeira quadro que eu trouxe aqui, eu não sei se o meu cursor aparece aí no mouse aparece, Aparece. mas isso aqui foi veiculado pela Gazeta Artística, que era um caderno de arte do jornal A Gazeta, né? Então, Hum. isso cotejado à luz do estatuto do Centro Musical e à luz das notas de programa, a gente consegue perceber que era esse cenário que estava sendo composto. Um caso interessante para a gente tentar entender um pouco esse caminho foi em 1930 a fundação da Sociedade Sinfônica de São Paulo, que isso também já é um tema que já foi investigado por alguns pesquisadores, né? Tensões entre Mário de Andrade e Armando Berladi confluíram aí para uma certa debandada de músicos que compunham a Sociedade de Concertos Sinfônicos e que em 1930 acabaram por compor a Sociedade Sinfônica de São Paulo, que existiu, teve uma existência efêmera, viveu por volta de um ano, mas eram de novo os mesmos músicos, né? Por que o cenário começa a ficar mais interessante no sentido da sua pujança? Em 33 aparece um novo sindicato. Aí sim, o Sindicato Musical de São Paulo, que era uma entidade que até então não havia aparecido, no sentido da investigação das fontes. E a gente começa a perceber, então, que existe um movimento de aparelhamento. A gente não pode esquecer, eu vou tratar disso aqui muito por cima, mas que com o Estado Novo, na verdade, antes, em 30, com a chegada do Vargas ao poder, existe toda uma mediação e uma ressignificação do papel do Estado para com o trabalho no Brasil. E uma dessas ressignificações passava pela institucionalização dos sindicatos. Então, para uma categoria profissional ser reconhecida pelo Estado e, portanto, gozar a atenção do Estado, ela precisava ser sindicalizada. O que deu para observar ao longo da pesquisa que, a nível nacional, houve uma certa agitação, uma corrida para que essas entidades associativas fossem, então, reconhecidas enquanto sindicatos, percebam? Então, o Centro Musical, que se lançava lá no início, em 13, como uma entidade arregimentadora e também fornecedora de música, passou também a pleitear a sua condição de sindicato. Mas o que é interessante é que, em nenhum momento, ela deixou de atuar enquanto uma entidade arregimentadora de músicos, propriamente dito. E aqui a gente começa a ter alguns desfechos interessantes. Em 1935, o Mário de Andrade assume como diretor do Departamento de Cultura e uma das suas propostas enquanto diretor do departamento era que se fundassem organismos de fato subvencionados pela iniciativa estatal, pelo Estado, organismos subvencionados pela verba pública. É aí que a gente tem uma série
de estruturas que começam a se caracterizar com aquilo que a gente vai chamar depois de grupos estáveis ou grupos permanentes. Mas foi aí que nasceu o coro lírico, foi aí que nasceu o quarteto da cidade, quarteto de cordas da cidade. E aí o que é interessante, foi aí que a orquestra sinfônica passa a ser, em alguma medida, chamada pela própria imprensa de Orquestra Sinfônica Municipal. Mas essa denominação, por isso que eu acho interessante o processo de investigação histórica. Efetivamente, a gente estava falando de um mesmo grupo de músicos que atuavam sob insígnias distintas, mas que tocavam nos mesmos teatros, né? Eram representados muitas vezes enquanto uma orquestra sinfônica tutelada pelo centro musical, e a gente vai perceber que a orquestra do Departamento de Cultura era um novo organismo, digamos, um novo regime jurídico para um organismo, como você bem colocou, Brian, um organismo que já vinha em funcionamento, né? Então, o que é interessante perceber é que existe todo um envolvimento, um desdobramento político por trás desses processos, mas que ali ao cabo, em 49, efetivamente a gente tem veiculado o parecer favorável para a fundação, então, da Orquestra Sinfônica Municipal, mas veja... Mas 15 anos antes, já estava, na imprensa, já estava fazendo referência a uma orquestra municipal. Perfeito. Foi 14 anos antes da promulgação dessa lei. Exato. O que acontecia, na verdade, se a gente quiser ser muito pragmático na análise, o que mudava é que esses músicos agora passavam a existir na folha de pagamento da prefeitura. Basicamente era isso. Porque até então, a orquestra que se lançava como Orquestra Departamento de Cultura, mas que também os mesmos músicos se apresentando sob a insígnia de orquestra do Centro Musical, quando da verba pública, a verba pública aparecia como o pagamento pelo serviço, mas não existia a configuração de músicos sob tutela no regime da folha de pagamento, não existia o grupo enquanto uma responsabilidade fiscal da própria prefeitura, né? Então, foi isso que a gente pode dizer que, assim, se em 1949 você tem a tutela da lei, e aí é muito interessante, porque é uma coisa do direito, né? A lei ela se confirma a partir de uma prática consuetudinária, né? É a prática cotidiana da existência de algo que, por demanda, por instituições, por interesse público, se constitucionaliza em lei, né? Portanto, toda vez que a gente se depara com essa questão, se a lei de fundação da Orquestra Sinfônica Municipal se dá em 49, a gente pode ter certeza que essa história começou muitos anos antes. Voltando um pouco nesse assunto do Mário de Andrade, seu mestrado é tem a ver com ele, nem se colocou aqui. Ali. Eu queria te perguntar sobre que a gente vive em tempos em que a música erudita, a música orquestral sofre acusações, às vezes, de elitismo ou de ser vamos dizer o que é elitista, mas na visão de Mário de Andrade, quando a ideia de estruturar esses corpos estáveis não teve um componente um pouco mais democrática, um pouco mais popular, de dar a cidadão paulista acesso, porque concertos sempre houve, concertos da sociedade, assim, umas décadas previamente, sempre houve concertos da sociedade, de concertos sinfônicos, mas essas foram coisas ou na própria cultura artística, essas foram mesmo eventos um pouco para uma sociedade paulistana mesmo, um pouco elite. Aí, com Mário de Andrade, você veja uma certa iniciativa de democratizar acesso
de criar uma orquestra da prefeitura que ia dar X concertos por ano. Assim, eu vi uma coisa no Hemeroteca de 10 concertos por ano que eram para ser sem grátis, né? Então, já nos seus estudos, você ia concordar comigo que a visão do Mário de Andrade mesmo era uma coisa democrática, de democratizar acesso a esse tipo de música ou não? Ou estou fora? Não, eu acho que o que você está construindo faz muito sentido com a visão e com a construção que a gente consegue acessar sobre o papel do Mário de Andrade frente à cultura. Hum, Ele, de fato, atuou, e aí a gente pode colocar, assim, para restringir esse pensamento, basicamente, no seu período enquanto gestor público, vamos colocar assim, enquanto diretor do Centro Musical, do Departamento de Cultura, ele promoveu a discoteca pública, ele promovia concertos, como você colocou, a preços populares, concertos gratuitos, e promovia, inclusive, concursos para promover efetivamente a presença de novos músicos, novos compositores. Então, existia uma preocupação do Mário de Andrade no sentido não só de democratizar a música, nesse sentido, democratizar, acho que em muitas aspas, né, para a gente tentar entender, a gente está falando da década de 30, mas não só isso, de fato, promover uma estruturação mais densa da música de concerto, né? Mas não só, né? Também é outra coisa que a gente percebe que fica impossível falar em pouco tempo sobre o que o Mário de Andrade de fato construiu, enquanto instrumentos para que a gente pudesse de fato entender as diversas facetas e diversas formas de expressão das culturas brasileiras, né? Todas essas formas de expressão. Então, eu acho que parte do trabalho do Mário de Andrade ele começa a ganhar consistência oficial a partir do seu trabalho no Departamento de Cultura, efetivamente. Quando a gente tem ali, tem um texto muito rico de detalhes sobre essa jornada quanto gestor público, que chama-se Cultura Musical, é um texto em que ele foi, apesar dele ter saído do Conservatório Dramático Musical, ele era frequentemente chamado para ser orador paraninfo das turmas que se formavam, né? E nessas oportunidades ele elaborava textos que eram, na verdade, cristalizações do seu processo cotidiano frente à coisa pública e colocava muitas questões interessantes sobre esse processo, né? Então, nesse texto, por exemplo, ele ilustra bem o que era a luta burocrática dentro do Estado para tentar, de fato, estruturar operações que visavam promover em grande escala a música, né? Aqui, para a gente só encaminhar esse desfecho da narrativa, Brian, eu queria trazer um pouco de algo que eu tentei sistematizar aqui, que eu ainda não consegui dialogar com outros pares sobre isso, mas que eu acho que é interessante a gente perceber são as, digamos, facetas e formas que a Orquestra Sinfônica Municipal assumiu ao longo de sua trajetória. Pensando isso, são várias orquestras, são vários nomes de orquestras em períodos diferentes ou concomitantes, mas que foram compondo essa trajetória que vai consolidar, né, na Orquestra Sinfônica Municipal em 1949. Então, é interessante a gente perceber que assim, não eram essas as únicas orquestras em atuação em São Paulo. Existiam iniciativas privadas, existiam iniciativas que estavam, digamos assim, à margem do que o Centro Musical de São Paulo se colocava em como entidade regimentadora. A verdade é que assim, o cenário musical paulista era diverso. E mais do que isso, o cenário musical colocava-se de uma forma, digamos, polifônica.
o Centro Musical de São Paulo entendeu a necessidade de centralizar um filão, mas isso não exclui que outros trabalhos existissem nesse processo. Acontece que a disputa pela memória e a disputa pelo protagonismo fez com que, de uma forma muito interessante, inclusive, o centro musical fosse construindo ramais muito claros de sua existência, e por isso a sua centralidade. No final das contas, a gente entende que construir esse caminho consolidou uma frente política de diálogo forte para que se instituísse, ao longo de toda essa trajetória, a sua forma, enquanto, de fato, um corpo fixo da prefeitura da cidade de São Paulo, que é a Orquestra Sinfônica Municipal. O que eu queria trazer, última informação aqui, talvez nesse sentido, que a gente tem um indicativo de ligação concreta de entidades, foi que em 38, isso é uma coisa interessante, como forma de satisfazer uma das obrigações legais proposta pelo Estado, os centros, os sindicatos, de uma maneira geral, eles deveriam não só realizar reuniões, como eles deveriam publicar a sua agenda de reuniões nos jornais, deixando em evidência as atas e o que seriam debatido nessas reuniões, inclusive comunicando, quando possível, a existência de um oficial do próprio Estado que acompanharia e tutelaria aquela reunião. Então, a gente tem aí, a partir de 37, mais efetivamente com o Estado Novo, esse mecanismo do Estado regulando, mediando e tutelando as ações do trabalho. Então, em 38, a Gazeta publicou esse pequeno chamado do Sindicato Centro Musical de São Paulo, dizendo que às 14 horas ia se realizar uma Assembleia Geral extraordinária, e nessa reunião será observada a seguinte ordem do dia: leitura da ata anterior, e aqui é o ponto que eu queria chamar a atenção: a regulamentação da orquestra do Departamento de Cultura. Ora, vejam, a orquestra do Departamento de Cultura está sendo, em alguma medida, tutelada pela entidade Sindicato Centro Musical de São Paulo. Vejam, então, que a gente percebe que não só os músicos eram os mesmos, mas a própria mediação organizativa da entidade se dava, em algum sentido, pelas mesmas gestões, né? Uhum. Então, acho que com isso a gente consegue fechar um pouco essa ideia de que estavam aí consolidadas essas raízes do que é hoje a nossa Orquestra Sinfônica Municipal, esse grupo Excelente. centenário, né? É. Então, um gestor ou gestora da orquestra, do teatro, ou uma pessoa que tem tal interesse, você queria afirmar ou traçar a linha de tempo da Orquestra Sinfônica Municipal, colocando como início a formação daquele grupo de músicos, como eu observei no início dessa reunião, como elas fazem em muitas orquestras por fora, não seria, teria sim um embasamento acadêmico de afirmar que maio de 1913, por exemplo, pode iniciar a formação do grupo que mais tarde for oficializado como Orquestra Sinfônica Municipal, por exemplo. Você teria, sim, um base acadêmico para fazer. Eu acho interessante deixar os que estão aqui. Existe um manuscrito lá na casa do Sérgio Denucci, que está aqui ao lado do Teatro Municipal, né, que é bisneto do Sabino de Benedictis, mesmo fundador e, às vezes, idealizador e, às vezes, presidente do Centro Musical de São Paulo. E neste manuscrito que eu vi com meus olhos, existe ali, ainda não foi publicado, ele está tentando publicar o livro dele, mas o Savino assume crédito para ele de ter fundado a orquestra que virou a OSM. Nessa nota, ele diz sobre a origem dos concertos sinfônicos, quis dizer, origem dos concertos sinfônicos e sua orquestra municipal,
Ele diz, em 1913, foi organizado o Centro Musical de São Paulo sob a presidência de Sabina de Benedictis. Foi dessa organização que, com imensos sacrifícios e muito amor para a arte, é que teve origem a formação da orquestra, para iniciar uma associação com que auxiliasse e mantivesse a organização. Assim começaram as primeiras tentativas com a regência dos maestros Murino, Amori e Baldi. Em seguida, vieram convidados do Rio os maestros Nepomuceno, Villa-Lobos, e da Europa, Respighi, até que a prefeitura tomasse a iniciativa. Esta afirmação é notável, porque o único jeito que se consegue unir essas, por exemplo, Respighi e Nepomuceno, seria incluir mesmo a Orquestra do Centro Musical de São Paulo e os demais grupos ali, a Sociedade de Concertos Sinfônicos, por exemplo, porque a Respighi veio, ele não regeu a Orquestra do Centro Musical, ele regeu a Orquestra da Sociedade de Concertos Sinfônicos. Então, dá para ver neste trechozinho que no entendimento dele, foi uma orquestra só que virou a orquestra da prefeitura. Foi um agrupamento de músicos que virou a orquestra da prefeitura. Bom, enfim, dá para também notar que na lei de 1949, promulgado quando você consegue pesquisar também que diferente do Teatro Municipal de Rio de Janeiro, quando formalizaram a orquestra lá, a orquestra o Teatro Municipal, a Orquestra Sinfônica Municipal, essa lei, não estava acompanhado com edital de seleção, de concurso. Não era em jogo a seleção de músicos. Isso é notavelmente diferente. Quem quer pesquisar sobre a formação da Orquestra do Teatro Municipal de Rio de Janeiro vai ver que foi concorrentemente, at the same time, lançado provas para preencher as vagas dessa nova orquestra. No caso do OSM, isso não foi caso. Por quê? Logicamente, porque uma orquestra já existia. Então, acho que agora seria um bom momento ver se alguém na plateia terá uma pergunta para a mesa. Será? Se não, Eu queria, se eu puder. por favor. Obrigada, Brian, pela organização desse evento. É super interessante. Conheço o Breno aí de outras paragens. Estamos aí nessa batalha da pesquisa sobre as orquestras sinfônicas já há algum tempo juntos nessa trajetória e conheço um pouquinho do seu trabalho, mas fiquei feliz ainda de escutar mais um pouco. E vou fazer algumas perguntas aqui, mas talvez elas soem um pouco anacrônicas por conta do meu próprio objeto de pesquisa, né, que são as orquestras sinfônicas já mais atuais, né, do final do século XX e agora, né, orquestras contemporâneas em atividade. Com relação a essa transformação, então, né, do que seria a Orquestra do Centro Musical de São Paulo até efetivamente a criação da Sinfônica Municipal em 49, eu fico pensando se essa questão de encontrarmos sempre os mesmos músicos, né, nos nomes, nas notas de programa, se isso não tem a ver, assim, também com uma questão do contingente, né? Então, assim, de imaginar que, na verdade, essa é a leitura que eu tenho, né, tenho a impressão que me dá, porque faz eco, né, nas minhas pesquisas, que, na verdade, essa transformação se dá com os mesmos músicos em diferentes, né, departamentos e iniciativas, porque o contingente de músico da época era pequeno, imagino, e essa é um pouco essa questão, né, e por mais que se tentasse recriar estruturas, não havia possibilidade de fazer com outras pessoas que não aquelas que estavam. Eu digo isso porque
na minha pesquisa, quando há a criação da USESP em 54, e depois durante muitos e muitos anos, praticamente até 97, o corpo de músicos da Orquestra Sinfônica Municipal e da USESP, da Orquestra Estadual, na época, né, era praticamente o mesmo também. E quando a estadual foi criada, ela foi criada com ensaios à tarde, justamente porque de manhã os músicos estavam no Teatro Municipal. Né? Então, assim, talvez esse elemento do contingente seja uma perspectiva histórica interessante a analisar. Você vai me dizer se eu estou certa ou errada, Breno. E a segunda coisa que eu gostaria de questionar é essa questão da transformação do nome, né? do corpo artístico, que me dá a impressão, gostaria, se você puder, Breno, comentar um pouquinho, desenvolver um pouquinho mais isso, me dá a impressão de que também é uma questão de gestão da própria orquestra, né? Então, a partir do momento que você tem nomes de corpos artísticos que são orquestras do centro musical, orquestra do departamento de cultura, você está praticamente institucionalizando e colocando a orquestra dentro do contexto público, né, da gestão. E ao passo que quando você cria sociedades de concertos e sociedades sinfônicas, você está designando a gestão societária, né, como os modelos das orquestras inglesas, né, então há uma participação mais importante dos músicos e talvez uma desestabilização do corpo artístico no sentido institucional, mas com um aumento, assim, da autonomia dos músicos com relação às próprias atividades. Então, não sei, essa é a minha leitura, mas talvez ela esteja bem errônea, porque talvez anacrônica. Então, queria ouvir um pouquinho mais de você sobre isso. Obrigada. Bom, eu vou. Se alguém tiver mais perguntas, pode ir mandando aqui também, ou no chat, ou eu já vou responder nessa, porque é uma pergunta com muitas nuances aqui. São duas questões muito interessantes. Inclusive, Brian, depois, se você quiser complementar com alguma coisa, fica à vontade, tá? Mas primeiro agradecer pela pergunta, Júlia. Eu acho que o debate se torna cada vez mais rico quando a gente tem a pesquisa, a presença de outros pesquisadores e mostrando e alargando frentes de análise, né? Por mais que você tenha um objeto que olha muito mais as questões que estão mais próximas do nosso presente, o que a gente vai percebendo é que existe um grande, digamos, eixo de continuidade em algumas práticas, né? Então, o primeiro ponto que eu queria ilustrar da tua fala, a relação ao contingente, uma coisa que um dos documentos deixou muito claro, aquela petição que eu falei lá de 1940, é um documento de 6 páginas, e, a certa altura, o Armando Belardi coloca sobre a flagrante ausência de instrumentistas, e de instrumentistas específicos. Ele coloca para a gente que faltavam harpas e arpistas, fagotes e fagotistas e clarinetes e clarinetistas, entendeu? Então, assim, isso é uma cristalização, eu volto a falar, né, nesse processo, né? É um recorte daquele momento, mas que, partindo da perspectiva dele, a gente conseguia entender em uma certa a partir dessa nuance, a certa configuração de um cenário. Vejam que, por mais que existissem outras atividades orquestrais na cidade, a gente consegue contar nos dedos a existência de entidades propriamente ditas, e aí trazendo um pouco já para a segunda pergunta sobre esse caminho, né, essa transferência digamos, transferência de tutela, se é que pode colocar assim. É muito interessante pensar que, e aí eu também não sei te dizer o quanto a autonomia dos músicos se preservava frente às sociedades quanto iniciativas privadas, propriamente dita, e o quanto o Estado encampou um poder de autonomia que poderia existir da própria orquestra. Então, o que a gente percebe é que, assim, institucionalmente, mudava-se um quadro de trabalho. O quanto esse quadro exigia, vamos dizer, algo parecido como dedicação exclusiva, a gente não sabe dizer.
hoje, né? Ainda não consegui investigar isso, e talvez sejam pontos interessantes para a gente olhar a partir de então, o quanto a tutela do Estado frente aos mecanismos de orquestrais propriamente significou ou transformou o dia a dia do trabalho. Mas eu acho que são desdobramentos muito interessantes para a gente entender esses processos. Obrigado. Eu queria opinar só um pouco sobre, como ela falou, a diferença de que uma estrutura pública e uma estrutura societária. Eu estou partindo da ideia, falando agora como membro da orquestra, como músico da orquestra, que e lembrando também que esta época dos 30 e 40 não foi a única época em que a Orquestra Sinfônica Municipal passou para reestruturações. Foi a lei de 76 e também a implementação da Fundação Teatro Municipal em 2011. E a transformação ao longo desses anos foram estatuárias, depois foram por contrato de prestador de serviço e, finalmente, hoje são CLT. Agora, a gente não debate se a Orquestra Sinfônica Municipal é outra do que a de antes da lei de 2011, por exemplo. Mesmo que mudou toda a estruturação dele, mecanismo de contrato e tudo mais. Eu estou partindo neste projeto de um princípio que a estrutura financeira por volta da orquestra não é que identifica ela, que é mesmo a formação dos músicos. Eu queria até fazer um paralelo, se a gente sai um pouco do modo erudito, se você consegue imaginar uma banda, né, tocando na garagem, né, baixo elétrico, guitarra, cantor, baterista, assim, elas começam lá na garagem dos seus pais e talvez eles tenham um pouco de sucesso e eles começam a ter gerência ou sei lá. Mas pode mudar o nome desse grupo várias vezes ou quem está gerenciando esse grupo, mas sempre vai estar aquela grupo de coração. Então, na minha opinião, a questão se a gente deve dar muito peso na estrutura societária versus uma orquestra que a municipal está bancando, eu não dou muito peso, porque, no final das contas, os mesmos 50 para 60 pessoas estão lá trabalhando junto numa maneira semanal, sempre as mesmas pessoas, e aí se dá uma certa ela vai evoluindo numa maneira mais ou menos orgânica até chegar no presente momento, e vai ter outras reestruturações. Foram 3, 4 organizações sociais responsáveis para a gestão da Orquestra Sinfônica Municipal nos últimos 6 anos. Né? Cada uma entra com sua filosofia, com suas ideias e tal, e princípios de gestão e tudo mais. Mas a Orquestra Sinfônica Municipal em si, quis dizer, os músicos que vai lá todo dia, terça até domingo, são os mesmos. E além de estar sempre as mesmas pessoas tocando no mesmo espaço, né, dá uma forte continuidade sei lá, na identidade do grupo. Bom, enfim. Mas obrigado, assim, obrigado muito pela presença e pela pergunta. Brian, eu estava olhando aqui o chat, teve uma colocação aqui muito interessante da Ana Paula Freire Torezano, que é contrabaixista também. Eu vou ler aqui, porque eu acho que é muito rico, né? Ela coloca, né? A questão do contingente era real. A OSPA foi fundada meio com o pessoal que tinha na cidade, gente que tocava popular na noite, muita gente que vinha do Uruguai, que devia ter uma cultura musical, orquestral mais presente. Quando comecei a tocar contrabaixo, tinha uma lacuna de gente a ponto de eu chegar a tocar em 4 ensaios de orquestras diferentes no mesmo dia. Depois do surgimento de projetos sociais, o número de instrumentistas aumentou significativamente e as orquestras de lá fecharam em número significante também. Eu acho que aqui tem um ponto aí, um corte sociológico muito interessante, a gente vê também
o quanto essa questão dos projetos sociais que foram se inaugurando aí, já mais à luz do século XXI, mas isso também contribuiu numa esfera bem complexa, né? Se, por um lado, a gente tinha um eixo limitante de contingenciamento até certo momento, num outro momento, a gente tem aí, né, uma profusão de novos músicos, mas a gente também tem um regime que vai se transformando, então a condição de contratação vai mudando, né? Sai um pouco o regime, o que a gente percebe é assim, na fundação da Orquestra Sinfônica Municipal, a gente tem uma tutela em que os músicos passam, efetivamente, eles são estatutários. Depois, a condição contratual vai mudando. Hoje, a gente já tem uma outra configuração e aqui eu estou falando amplamente, né? Não só da Orquestra Sinfônica Municipal, mas assim, você tem grupos que não são grupos, digamos, que se lançam como profissionais, grupos como que são a mediação contratual é permeada pelo regime de bolsas, e aí você tem uma nova esfera de configuração do trabalho também, né? Então, assim, é muito interessante entender como, à luz do tempo, as condições de trabalho e contratação vão mudando junto com esse processo do contingenciamento, né? Então, assim, se você tinha uma esfera reduzida, o que a gente percebeu aí ao longo dos anos é a proliferação de um, digamos assim, de um manancial de novos profissionais, né? Ou seja, o quadro não é o mesmo. Em certo sentido, a gente pode dizer que é uma mudança é uma descontinuidade no sentido de mudar o fluxo da existência de profissionais, muito embora, no entanto, você também tem uma mudança na forma de qualificação desse trabalho, né? Deixa eu fazer uma pergunta, então. Se a questão é na análise é os músicos que hoje compõem, assim, os músicos que em 49 integraram formalmente a Orquestra Sinfônica Municipal, se eles são efetivamente os mesmos, ou foi efetivamente o mesmo grupo desta orquestra do Departamento de Cultura, ou mesmo Orquestra Centro Musical de São Paulo, se essa é a questão, a resposta seria sim ou não. Onde entra nessa questão, como é relevante se houver poucos artistas ou não? Como que essa é feita, assim, a questão? Na verdade, é um pouco irrelevante. Se tiver poucos artistas ou não, isso não afeta a questão se for a mesma artista. Por que será a mesma artista é diferente do que se fosse a mesma artista? Você entende a minha pergunta? Se vamos dizer que só houve 10 contrabaixos, 5 contrabaixistas trabalhando profissionalmente, foram os mesmos na Orquestra do Centro Musical de São Paulo, e essas 5, por acaso, ficou os 5 contratados pela prefeitura para integrar a Orquestra Sinfônica Municipal. Bom, o fato de eles serem os únicos 5, isso não troca o fato que foram os mesmos 5. E é a questão mais relevante para nosso estudo hoje, o meu objetivo hoje. Sendo os mesmos, por que serão os mesmos? É um pouco, assim, fora do meu escopo. Sim, eu acho que tem uma questão, e aí a gente tem que olhar dentro desse panorama também, o interesse que estava por trás daquele que está submetendo a petição, né? Que existe também um interesse em considerar que o que estava por trás do interesse da mediação dessa petição era o auxílio à subvenção estatal. Então, ele precisava, em algum sentido, identificar, de alguma maneira, e compor, isso que é interessante, ele compõe um cenário. Existe uma operação ali visual do dia a dia, mas também tem a própria argumentação que ele cria para tentar sensibilizar o poder público, né? O interessante é ver que
fosse como fosse, anos depois você tem aí a conformação do Estado que passa a tutelar o grupo, né? Uhum. Bom, mais alguma pergunta ali da galera? Esta gravação vai ficar disponível no YouTube, na página da Amipen. E logo eu vou conversar com o Breno para poder, espero, soltar essa timeline ou alguns elementos visuais desta apresentação para difusão geral, que seria bem bacana. E eu vou conversar com o Breno sobre isso esses dias. Mas agora já passamos o nosso alvo de tempo. Então, última chamada aqui para questões, e eu vou começar a agradecer de novo os sócios da Amipen que investiram recursos financeiros, que viabiliza a realização de projetos como esta. Agradecer Breno, agradecer a todos vocês que estão presentes. E, bom, não houve mais perguntas, então eu vou colocar na página de Instagram Amipen, uma vez que isso está ali no YouTube, eu vou difundir o link, ok? E muito obrigado a todos. Breno, últimas considerações? Só dizer mais uma vez, agradecer muito a Mitem, agradecer ao Brian, agradecer a presença das pessoas e agradecer por poder dialogar sobre a pesquisa e a gente poder compor aí com outros pesquisadores e poder pensar a história da nossa música, a história das nossas orquestras, que são grupos, como a gente está vendo aí, centenários e de grande importância para o patrimônio cultural brasileiro, sem dúvida nenhuma. Agradeço muito e acho que é isso. A gente tem algumas coisas aqui no chat. Agradecimento também. Só agradecimentos. Então, parabéns Obrigado. para todo mundo e todos nós, e parabéns para a Orquestra Sinfônica Municipal, que tem seus, que talvez alguns alegam podia estar celebrando em alguma forma 110 anos de existência musical, se não fosse existência jurídica, existência musical, este mês de maio de 2023. E obrigado, então, para todo mundo. E bom segunda-feira. Obrigado, gente.